Eu sei que a dor é grande, mas se Deus levou, é porque Ele é quem manda nos seres humanos. Ele pode prolongar seus dias de vida sobre a face da terra e pode encurtar. Vale ressaltar que a desobediência pode atrair doenças e enfermidades. É bíblico. Mas não estou dizendo aqui que toda doença é fruto de desobediência. Existem doenças que não tem nada a ver com a desobediência, mas existem doenças que é desobediência sim, pecado sim. Para isso nós temos que tomar muito cuidado. Então vamos ler Gênesis, capítulo de número 50 e o versículo 2. O que diz Gênesis 50 e o versículo 2. E ordenou José, estou falando de José do Egito, aos seus médicos, José naquela época tinha médicos, que embalsamassem seu pai, estou falando do pai de José, Jacó, e os médicos embalsamaram a Israel. Então o corpo de Jacó foi embalsamado, mas a sua alma e o seu espírito foram para o paraíso, para estar ali com seu avô Abraão e seu pai Isaque, e todos os outros crentes que tinham vivido até aquele momento. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 50, versículo 2, nós encontramos aqui, há muitos e muitos anos atrás, a atuação dos médicos. Existiam médicos no Egito, homens sábios, letrados, que já atuavam como médico ali nos dias de José do Egito, em Gênesis capítulo de número 50. Então, eu quero ler aqui, deixa eu encontrar a página aqui, para você entender, né? Para não ficar dúvida nenhuma, vamos aqui, página de número 95 aqui. Então, o sepultamento de Jacó, estou falando de Jacó, pai de José, que foi embalsamado pelos médicos egípcios. Tá? E eu quero esclarecer para você aqui, fato cultural, histórico, para você não ficar com dúvida. Antes disso, eu quero aqui dar bem-vindo a Lécia Rocha. Seja bem-vinda, viu, mulher de Deus? Paz do Senhor, boa noite, saúde, Lécia, para você e toda a sua família. Então, o sepultamento de Jacó, embalsamamento, embora fosse uma prática comum no Egito, para aqueles com condições de pagar, porque embalsamar no Egito naquela época era caríssimo. José só conseguiu fazer isso com Jacó, seu pai, porque ele era governador do Egito, muito rico. O embalsamamento de israelita é citado apenas nessa passagem. Era um procedimento elaborado e repleto de rituais, executado por um grupo treinado de sacerdotes fúnebres. Os órgãos internos eram removidos, todos os órgãos internos eram removidos, e o corpo ficava mergulhado em fluidos embalsamadores durante 40 dias. Então tirava os órgãos internos, tirava todos os órgãos internos e colocava ele dentro de uma substância e ficava ali o corpo 40 dias mergulhado naquela substância, né? Agora, por que Deus permitiu isso, né? Que o corpo de José também, corpo de José e o corpo de Jacó fosse embalsamado. Por que Deus permitiu isso? Tudo tem um propósito de Deus, nada é por acaso.
nada é porque era que ser. Não, tudo tem um propósito. Deus, em tudo que ele faz, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele embalsamou o corpo de Jacó, por quê? Ele embalsamou o corpo de José, por quê? E eu vou te explicar agora. O conceito subjacente a essa prática baseia-se na crença egípcia de que o corpo devia ser preservado como um repositório para a alma após a morte. Jacó e José foram embalsamados. Por um lado, essa foi uma forma de confortar os egípcios. Tudo bem. Por outro, que aí onde está o propósito de Deus, serviu para preservar seus corpos para o sepultamento posterior em Canaã. Então veja como é que Deus faz. Deus pegou a cultura egípcia, aplicou na vida de José e aplicou na vida de Jacó. Eles passaram ali pelo ritual de embalsamamento e ficaram ali com os seus corpos intactos, embalsamados, igual Faraó. No dia que Israel sai do Egito e viaja para Canaã, o corpo de Jacó e o corpo de José foram juntos. Passaram por aquele todo o processo de viagem para ser enterrado aonde? Para ser enterrado em Canaã. Você entendeu? O porquê do propósito de Deus? O porquê Deus colocou a cultura egípcia para ser aplicada na vida de Jacó e na vida de José? O porquê o corpo de José e Jacó foi embalsamado? Para que no dia que Israel entrasse em Canaã, sepultasse ali o corpo de José e o corpo de Jacó. Deus faz tudo com um propósito glorioso para abençoar aqueles que o amam e guardam o seu mandamento. Então, todo propósito que Deus tem na sua vida, tudo que Deus está fazendo na sua vida, há um propósito, há um porquê, há um trabalhar de Deus que você hoje não entende, não compreende, mas que futuramente você vai entender e compreender e dizer: ah, eu não sabia. Deus fez aquilo há tantos anos atrás, para que hoje eu glorificasse o seu nome e eu não sabia o porquê. Deus tem um propósito em tudo que ele faz na sua vida, porque ele te ama, ele tem promessas com você, ele ama você e tudo que ele faz é para abençoar você. Se não for hoje, mas futuramente, você vai entender os milagres e o trabalhar de Deus na sua vida. Maria Silva, Paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. Saúde para você, Maria, e toda a sua família. Mulher de Deus, seja bem-vinda. Então, viu aí? Eu quero ler com você. Estamos aqui falando sobre os cessacionistas. Esses teólogos, pregadores e pastores estão ensinando por aí que não acreditam nesses dons de cura para os nossos dias. Isso é tudo uma falácia, tudo uma mentira. Jesus continua curando, Jesus continua sarando, Jesus continua libertando das enfermidades. E como nós estamos falando de doenças, de enfermidades, nós estamos falando também de médicos. Aí já entramos no embalsamamento de José, de Jacó, no Egito, de médicos, e vamos aí adentrando a esses assuntos e explicando e contando as experiências, né? E contando história
Nós estamos aqui apresentando a Bíblia e apresentando o comentário histórico, cultural da Bíblia para você entender alguns pontos fundamentais e não ficar com dúvida. Tá bom? Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Você acha que o Covid-19, ele veio por quê? Por que o Covid-19 surgiu? Meus irmãos, coloque na sua cabeça. O mundo está virando de cabeça para baixo. As pessoas não têm mais respeito com Deus, desvalorizam Deus. Os países por aí estão aprovando incesto, aprovando bestialismo, aprovando pedofilia, aprovando homossexualismo. Você acha que Deus está contente com isso? As leis aprovadas pelos países por aí afora e pelo Brasil têm desagradado a Deus. Até um desfile de escola de samba que poderia apresentar qualquer coisa, não, coloca lá Jesus em pleno sambódromo, levando uma surra do diabo e o povo dando gargalhada. Você vai assistir uma novela, você vê na novela apologia às drogas, apologia ao crime, apologia à traição, apologia à prostituição, apologia a todo tipo de desgraça, de pecado, de imoralidade. Fala sério, você acha que Deus está alegre com isso? Essa enfermidade, chamada Covid-19, ela veio como um juízo derramado sobre o Brasil, derramado sobre o mundo, derramado sobre a face da terra. Isso é um juízo de Deus, um juízo derramado sobre a face da terra. O povo não para de pecar, o mundo jaz no maligno, o povo mente desenfreadamente. É tanta mentira, é tanta prostituição, é tanta imoralidade, é tanto pecado, é tanta coisa ruim que não dá nem para contar nos dedos das mãos nem dos pés. Faltam dedos para contar. E você, nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, na internet, onde você acessar, é só prostituição, é só apologia ao pecado, é só apologia à imoralidade, é só apologia à desgraça, à miséria. E o povo não quer parar de pecar, não quer se arrepender, não quer se converter dos seus maus caminhos, não quer ter aliança com Deus, compromisso com Deus. Você acha que o Covid-19 veio por quê? Ele veio por acaso? Covid-19 é um juízo de Deus derramado sobre a face da terra. E aí, todos pagam. E Deus aproveita a oportunidade, faz uma pré-colheita dos seus santos, porque a Bíblia diz que gloriosa, né? A morte dos seus santos agrada a Deus. Está na Bíblia. A morte dos seus santos agrada a Deus. Deus se agrada com a morte dos seus santos. Então, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, partindo para a eternidade através do Covid-19.
né? Deus está fazendo uma pré-colheita, Deus desceu o juízo com muita força, não tem pobre, não tem rico, não tem crente, não tem incrédulo, Deus está levando mesmo, é Deus que dá a vida, é Deus que tira, é Deus que cura, é Deus que não cura, a vontade é dele, todo poder é dado a ele, ele pode prolongar a sua vida aqui sobre a face da terra, ele pode diminuir, é Deus que manda. Mas é juízo de Deus sobre a face da terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, aproveita a oportunidade que você tem e faça uma aliança com Deus, faça um compromisso com Deus, coloque sua vida em dia com Deus, porque a coisa não está fácil não, né? Deus está verdadeiramente irado com o povo da terra. O povo da terra, em tudo que faz, desrespeita, desvaloriza a Deus. Covid-19 nada mais é do que uma gotinha do juízo de Deus derramado sobre a face da terra. Agora, né, vamos ver aqui. A presença de médicos em Israel no período do Antigo Testamento parece ter sido escassa. Eles são citados apenas 5 vezes. Eu já li Gênesis 50, versículo 2. Agora vamos ler 2 Crônicas 16 e 12. Deixa eu ler aqui. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 16 e 12. Abra a Bíblia. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? 2 Crônicas 16 e 12. 16 e 12 diz aqui: E no 39º ano do seu reinado, Asa adoeceu gravemente dos pés, mas em sua enfermidade tampouco procurou o Senhor, antes os médicos. Então, a gente vê aqui que o Senhor permitiu esta enfermidade como um resultado das más ações de Asa, né? Quantos na atualidade se enquadram dentro desta mesma categoria? Asa foi um rei perverso, fez muitas coisas erradas, e nisso Deus ficou chateado e colocou sobre ele uma enfermidade, né? Asa não procurou o Senhor, não procurou, ele sabia que aquilo ali era o juízo de Deus sobre a vida dele, por causa das seus pecados, suas ações más. Ele não procurou o Senhor. Asa não procurou o Senhor. Asa procurou os médicos, não procurou o Senhor. Quando a Bíblia diz que Asa não procurou o Senhor, traduzindo e interpretando, é como se o Senhor tivesse dito para ele: Asa, se você tivesse me procurado, eu teria perdoado e teria curado você. Mas você não me procurou. Você preferiu procurar, em primeiro lugar, os médicos, né? Os médicos mencionados aqui eram provavelmente os médicos egípcios. O Egito, como potência mundial daquela época, tinham muitos médicos. Eu já falei aqui dos médicos que embalsamaram o corpo de Jacó e o corpo de José. E agora, em 2 Crônicas, capítulo de número 16 e 12, está falando da doença de Asa. E aqui está falando que Asa procurou os médicos e não ao Senhor. Mas esses médicos eram os mesmos médicos egípcios
que gozava de alta estima nas cortes faraônicas, os médicos, durante os tempos antigos, e que pretendiam expulsar as enfermidades através de amuletos. Os médicos egípcios gostavam muito de amuletos, as suas curas tinham muitas artes místicas, né? Eles eram meio satânicos. Quer ver? Deixa eu ler aqui para você, né? Deixa eu procurar aqui. Eu vou trazer uma informação interessante para você sobre os médicos egípcios, no caso da doença de Asa. Deixa eu procurar aqui a página, tá? Asa, essa enfermidade, a Bíblia deixa bem claro que a enfermidade na vida do rei Asa foi por causa de pecado. Por causa de pecado. Aí tem crente que ele não quer aceitar isso, né? Tem crente que é prova, tem crente que ele só aceita o versículo bíblico naquilo que convém. Quando convém para ele, ele aceita. Se for profetizar um carro, uma casa, um salário de 30 mil por mês e outras coisas, ele acredita, ele crê. Mas se falar para ele, você está doente porque isso é pecado, ele não crê, ele não aceita, ele não engole. Não estou dizendo aqui que toda doença, toda enfermidade é pecado, mas muitas enfermidades sobrevêm a nós por causa de desobediência, de pecado. A Bíblia deixa isso bem claro. Não são todas, mas algumas sim, tá? Então eu quero esclarecer para você, porque alguém pergunta, pastor, a doença de Asa era o quê? O que foi que houve com os pés de Asa? Asa era um rei, ficou doente dos pés, em vez de procurar o Senhor Deus, para o Senhor Deus curar e sarar, ele preferiu procurar os médicos, né? A Bíblia está dizendo, em outras palavras aqui, em 2 Crônica 16 e 12, que se procurar o Senhor, ele cura. Agora, se Jesus não curar, vai ao médico. Tem crente que é tão ignorante acerca disso, né? É tão ignorante, ele é tão espiritual, ele é tão do fogo, ele é tão pentecostal, ele é tão crente que ele ignora os médicos. Se você é um crente que ignora os médicos, você está errado. Isso é antibíblico. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus ou o Senhor Jesus está ignorando os médicos. Os médicos servem para curar doenças. Então, você que é crente, vá aos médicos, faça seus exames, tome suas vacinas, tome seus remédios, não seja bobo de ignorar a medicina. A medicina, quem deixou ela sobre a face da terra foi o Senhor Jesus. Quem criou os médicos foi Jesus. Quem autoriza os médicos é Jesus. Então não seja ignorante acerca dessas coisas. Agora, primeiro a gente busca o Senhor Jesus curar. Se ele não quer curar, a gente busca os médicos, né? Deus cura as enfermidades? Cura. Às vezes ele cura através dos médicos. Às vezes ele cura sem precisar de médico. Ele faz da maneira que ele quer. Às vezes ele não cura. Ele quer te levar para as mansões celestiais. Tudo isso nós temos que ter maturidade para entender, compreender e aceitar. E não ficar colocando interrogações onde Deus colocou ponto final. Então, segundo Crônica 16 e 12, a doença dos pés, nos pés de Asa, tentativa no sentido de diagnosticar a doença nos pés de Asa, sugere gota. Você conhece gota? Gota é uma doença terrível, né? Parece que é excesso de ácido úrico, né? Rara nos tempos bíblicos. Ou era gota ou era gangrena que estava ali nos pés do rei Asa. Ou era gota ou era gangrena, provocada pela obstrução do fluxo sanguíneo. O fato de Asa ter decidido consultar apenas médico, que naquela época estava associado a rituais mágicos, né? Ou no máximo
a remédios à base de ervas, demonstra seu fracasso em buscar a ajuda de Deus, o que contribuiu para sua morte. Então, Asa deveria ter procurado consultar ao Senhor. Asa deveria ter procurado Deus, né? Mas por que ele não procurou? Porque ele sabia que Deus ia curá-lo, mas antes de curar, iria esfregar na cara dele o pecado e o erro que ele tinha praticado. Então, é esse orgulho que as pessoas têm, que preferem morrer do que ser repreendido pelo Senhor, do que ser corrigido pelo Senhor, do que ser admoestado pelo Senhor. Ora, nós temos que aceitar a repreensão do Senhor, aceitar a correção do Senhor, aceitar. Deixa Deus nos corrigir, que Deus nos corrija cada dia mais. Se Asa tivesse procurado o Senhor tinha curado. Mas aí ele preferiu procurar e priorizar os médicos e morreu com essa doença nos pés, que era gota ou era gangrena. Então, né? Nós vamos por aqui. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque tem muita gente na internet comendo gato por lebre. Tem muita gente escutando mensagens de pastores, teólogos, pensando que é uma mensagem bíblica pura, verdadeira, que está alimentando a sua alma. Cuidado. O pregador, ele ensina suas heresias, ele faz as suas preleções, pregações, ensinamentos, é como se fosse uma caixa d'água, né? Ele vai colocando ali conta-gotas de veneno. Você vai tomando aquele veneno, bebendo aquela água durante anos e anos, meses e meses, e não vai percebendo que ali tem gotículas insignificantes de veneno. Mas com o passar do tempo, dos anos, você vem a óbito, espiritualmente falando. Por quê? Porque você priorizou escutar mensagens de teólogos e pastores que crê e defende a corrente teológica chamada cessacionistas. Essa corrente teológica, ela é antibíblica, ela é anticristo. Ela não é a corrente teológica que nós defendemos, né? Nós cremos na ação curadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que um pastor, mestre em teologia, teólogo, doutor em teologia, né, seja o que for em teologia, pastor, prega que nos dias atuais não há os dons de cura. Os dons de curas estão presentes na igreja. O Espírito Santo, ele continua operando milagres e maravilhas no meio de nós. Eu sou testemunha ocular de que Jesus cura, doenças e enfermidades. Eu sou testemunha ocular. Eu sou testemunha ocular que o Senhor Jesus continua curando de verdade. Agora, se Jesus não cura aquela enfermidade específica, procura os médicos, né? Procura os médicos. A Bíblia não condena a medicina. A Bíblia não condena os médicos. Agora, um pastor, um teólogo, né? Pastor de igreja, pastor de rebanho, pastor que ministra nos púlpitos das igrejas Brasil afora, pastor conhecedor das Sagradas Escrituras, pertencer à corrente dos cessacionistas,
dizer que Jesus não cura mais. E tem mais. Existem alguns teólogos que vão mais além. Além de dizer que Jesus não cura nos dias atuais, que aquilo ali foi apenas na época dos apóstolos, e eles levaram consigo aqueles dons de curar, além de falar essa bobagem, essa heresia, esse besterol, outros vão mais além, afirmam que as curas realizadas pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, aquilo ali são tudo... Eles afirmam que aquilo ali são mitos edificantes. Mitos edificantes. Então, veja que é esse tipo de ensinamento que está chegando no púlpito das igrejas. É esse tipo de ensinamento que nós temos que ter muito cuidado, porque você pensa que está escutando lá o doutorzão, o mestre, o teólogo, o pastorzão, e ele está ali com a intenção de colocar pitadas de heresia, e você vai engolindo e nem percebe. Sabia? Quando vê, está morto. Se você pegar uma panela, colocar água fervendo, pega uma panela, coloque água e deixa ela ferver lá no fogo. Quando ela estiver fervendo, joga um sapo dentro. Eu tenho até medo de falar esses exemplos, que pode aparecer aí os defensores de sapo, né? Mas eu não estou aqui mandando ninguém fazer isso não, isso é um exemplo, pelo amor de Deus. Eu amo os sapos, né? Se você pegar uma panela com água, colocar no fogo, deixar ferver, e na hora que está fervendo, colocar um sapo dentro, na hora que o sapo bater naquela água fervendo, ele pula. Ele vai embora, ele pula. Porém, se você pegar o sapo, colocar dentro de uma panela com água fria, bota o sapo lá dentro e bota no fogo, no fogão, e deixa a água esquentar bem devagarinho, bem devagarinho. Ela vai esquentando, 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 ficando morna. Daqui a pouco ela está lá fervendo e o sapo está morto. Por que o sapo não pulou? Porque ela foi aquecida suavemente. Por que muita gente apostata da fé? Por que muita gente deixa de ser crente, vira incrédulo, torna-se agnóstico, ateu, fica doido, louco, cheio de heresia na cabeça? Porque suavemente ele vai comendo veneno na água que está esquentando suave. Ele vai engolindo veneno. Daqui a pouco ele está na mesma corrente teológica aqui, ó. Igual os cessacionistas. Não acreditam nesses dons de cura para os dias atuais. Cuidado com isso. Jesus continua curando. Jesus continua sarando. Jesus continua libertando. Jesus continua fazendo cego ver, paralítico andar, mudo falar, surdo ouvir. Jesus continua curando câncer. Jesus continua curando AIDS. Jesus continua curando lepra. Jesus continua fazendo milagres e maravilhas e prodígios nos dias atuais. Ele continua. Para a honra e a glória do seu nome, Jesus continua operando milagres, maravilhas e prodígios. Não creia nessa falácia. É heresia pertencer à corrente teológica dos cessacionistas. É heresia. Não seja dessa corrente teológica.
Não seja, em o nome de Jesus. Creia nos dons espirituais distribuídos para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nos dons de curar. Creia. E falando sobre cura, sobre doenças, sobre enfermidade, nós estamos aqui entrando no assunto de médico, de cura. Vamos ler aqui Jó 13:4, tá bom? Vou tomar aqui um pouco d'água, né? Jó 13:4. Vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia, né? Jó, onde está Jó, gente? Jó, capítulo de número 13, versículo de número 4. Jó 13:4. Olha aqui. Jó 13:4. Pois certamente vós sois inventores de mentiras. São todos vós médicos que nada valem. E eu vou te explicar porque que ele fala isso aqui no livro de Jó, né? O comentarista diz aqui: qualquer pregador que num púlpito se mantém em algo que não seja o Senhor Jesus Cristo e no que ele fez na cruz, como a resposta para todos os males do homem, cai nesta mesma categoria. Então, aquele que defende a corrente teológica dos cessacionistas é mentiroso. Pregador de mentiras em cima dos púlpitos das igrejas, né? Deixa eu ler para você aqui, Jó 13:4, o que é que diz aqui? Deixa eu ver aqui, 651 a página. Explicar para você. Então, o que diz aqui? Jó 13:4. Por que ele fala isso aqui em Jó 13:4 dos médicos? Médico no Antigo Oriente Próximo, tá? Havia dois tipos de agentes médicos na Mesopotâmia. O mágico, que curava o paciente por meio de encantamentos. E Deus proíbe o encantamento, né? Geralmente expelindo demônio. Hoje, nos dias atuais, tem aí, né? Lá em Abadiana, tinha o curadeiro. Em todo lugar no Brasil, você encontra médios, curadeiros, aqueles que fazem garrafadas, prometendo curar a enfermidade. E tem crente que é tão ingênuo, tão ignorante acerca das Sagradas Escrituras, que não conhece a Bíblia Sagrada e fica pregando o quê? Vai no João Curador, vai no garrafeiro, vai naquele que prepara a garrafada, vai naquela mulher que faz uma reza, naquela mulher que tem a mesa branca lá e pode dar para você um frasco de ervas. Tudo isso se enquadra nesse versículo de Jó, capítulo 13, versículo 4, que é o quê? Que é encantamento. Encantamento é pecado e reprovado pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o crente que tem sabedoria, que conhece Bíblia, que conhece a palavra, que conhece a doutrina, que conhece os ensinamentos do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não vai procurar curadeiro, mágico, encantador, né, garrafeiro, para ficar curado das suas enfermidades, não.
ore ao Senhor, que o Senhor continua curando. Não precisa você ir em Abadiana, não precisa você ir lá em Codó, no Maranhão, não precisa você ir procurar, né, curadeiro, mágico, garrafeiro, não precisa procurar ir atrás desses demônios para receber cura da parte do diabo. Deus reprova, Deus condena esse tipo de prática em o nome de Jesus. Queremos dar bem-vindo aqui. Eu não sei se é se é a minha irmã Nalva que está aí conectada. Tá a foto da Keila aí. Não sei se é a Nalva, se é a Keila. Seja bem-vindo, vem minha irmã. Irmã de sangue, tá? Nalva é minha irmã de sangue. Que Deus abençoe a pastora Nalva, Deus abençoe a Keila, tá? Saúde para você e toda a sua família, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda, tá? Que Deus te abençoe, minha irmã. Então, o versículo de Jó, capítulo 13, versículo 4, médicos no Antigo Oriente Próximo. Havia dois tipos de agente médico na Mesopotâmia, tá? O mágico, que curava o paciente por meio de encantamento, geralmente expelindo demônio, e o médico, que geralmente fazia uso de ervas e remédio. Então, dois tipos. O médico encantador e o médico que fazia uso de ervas e remédio. O médico normalmente era subordinado ao mágico. Veja que, né, o médico subordinado ao mágico, que conduzia o primeiro procedimento por meio do encantamento. Então trabalhava junto, né? Médico com mágico, com encantador. As funções de ambos não eram exatamente distintas. O mágico muitas vezes usava remédio em suas curas e o médico muitas das vezes usava encantamento. Você vê que quando a gente lê sobre médico, pesquisa sobre médico, estuda sobre médico na Bíblia, você vai encontrar os médicos no Egito. E no Egito o que não falta é macumba, feitiçaria, encantamento. Então, não tem como separar, nos tempos bíblicos antigos do Velho Testamento, separar o que é macumbeiro, curadeiro, feiticeiro do médico. Era uma coisa muito entranhada, uma linha muito tênue. Não tem como separar. Não tem como separar. Por isso que Jó, capítulo de número 13, versículo 4, fala aí sobre, né, que os médicos, né, a mentira dos médicos. Queremos dar bem-vinda aqui ao nosso irmão Odirley Lima. Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, homem de Deus. Saúde para você, Odirley, e toda a sua família. Então, Jó, capítulo 13, versículo 4. Pois certamente vós sois inventores de mentiras, são todos vós médicos que nada vale. Por quê? Usava muito encantamento. E vamos ler Isaías. Estou já terminando, irmão. Já temos aí 1h30 de live, né? E a gente fica para a próxima live. Quinta tem live no YouTube, quinta. E sábado tem live no Facebook. Vamos continuar com esse assunto que é bastante interessante. Então, Isaías, capítulo de número 3. Isaías 3. Cadê? Isaías, capítulo de número 3. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 3, versículo 7. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo: não serei médico, porque em minha casa não há pão, nem o que vestir. Não me ponhais por príncipe do povo. E aconteceu exatamente como o Espírito Santo predisse. Nós entendemos que aqui, no livro de Isaías, haveria, né, para acontecer essa palavra profética,
em uma situação, né, de juízo. O juízo veio sobre Judá e aconteceu verdadeiramente o que está aqui escrito. Não serei médico porque em minha casa não há pão. Juízo. Quando nós falamos de juízo, e eu quero bater nessa tecla, juízo, estamos falando de médico, falando de curas divinas, falando de doenças graves, falando de doenças emocionais, patológica, né? A doença espiritual, a doença física, falando também dos teólogos que vai na corrente, né, teológica dos cessacionistas. Estamos falando sobre médicos, estamos falando sobre juízo. Juízo de Deus que está acontecendo nos dias atuais é o Covid-19. Veja que essa enfermidade, Covid-19, ela não veio por acaso, né? Ela veio sobre a face da terra como um juízo de Deus sobre os homens. Porque o povo não para de pecar. Os países, ao invés de aprovar leis para educação, para matar a fome, para dar uma vida digna e erradicar a pobreza, né? Leis para a moradia própria, leis para o cidadão sobreviver com um pão de cada dia em cima da mesa, ter um salário digno, dar uma universidade para seus filhos estudarem, se formarem, se capacitarem. Não, os países não estão preocupados com isso. Os países por aí afora, como o Brasil também, né? Tá dentro. Está preocupado mesmo é aprovar a lei para bestialismo. Para que a pessoa aprovar uma lei para seres humanos ter relações com animais? Para quê? Qual é a necessidade disso? Isso só pode ser mesmo uma coisa do cão, do diabo, do inferno. Para que aprovar uma lei para o ser humano ter relações sexuais com animais? Bestialismo. Para que isso? Para que um país aprovar a lei liberando a pedofilia, liberando ter relações sexuais com crianças? Para que isso? Recentemente teve país aí que aprovou essa lei, a pedofilia. Para que aprovar lei para homem estar casando com homem, mulher estar casando com mulher? Isso é abominação aos olhos de Deus. Para que aprovar lei para o camarada estar fumando maconha até morrer, cheirando crack, liberando as drogas, liberando só coisa para pecar, para a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus acordar. Para quê? Então, os países não estão preocupados com fome, não estão preocupados com a miséria, não estão preocupados com a pobreza, não está preocupado se você mora de aluguel, se você tem uma casa própria, se ganha uma miséria, se ganha mal, se ganha bem, se está vestindo, se está comendo, se está... Não está preocupado com isso. Ontem eu vi uma reportagem de dilacerar o coração. Uma coisa triste, uma coisa assim, terrível. Quero aqui dar bem-vindo ao meu amigo, né, fiel nas lives aí, irmão José Rodrigues, homem de Deus. Obrigado, viu? Irmão José Rodrigues é cadeira cativa nas lives, né? Seja onde for, plataforma que for, ele está presente. Um abraço, irmão José Rodrigues, Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, viu? Homem de Deus. Então, ontem eu vi uma reportagem falando sobre fome, miséria, juízo de Deus, pecado. Eu vi uma reportagem de uma comunidade que vive na África, e essa comunidade
várias mulheres no campo, colhendo sacos e sacos de grama. Grama, grama. Aquilo que burro come, aquilo que cavalo come, aquilo que boi come, grama. E elas pegam, colocam aquele saco de grama em uma panela com água e põem para ferver. E ali as crianças se alimentam da grama cozida. Não tem valor nutricional nenhum. Crianças que come, vomita, outras come, morre, outras comem, se acostumam. Agora, o que eu não entendo, o que eu não compreendo, o que não entra na minha cachola, nessa cabeça de pernambucano, o que não entra aqui, é que, tudo bem, as pessoas falam assim, na África, a mulher, ela tem filho numa situação miserável daquela, porque ela foi estuprada. Tudo bem, ela foi estuprada, gera uma criança e fica ali naquela situação difícil, que não tem nem como alimentar. Mas quando eu estava olhando a reportagem, eu vi mulheres que tinham 10 filhos. Será que ela foi estuprada 10 vezes? Porque em uma situação deplorável, miserável, de uma pobreza tão desgraçada como aquela, qual é a necessidade que há de gerar filhos? Você colocar filhos no mundo para nascer e comer grama, pelo amor de Deus. As autoridades, os ricos, os bilionários, os milionários, as nações ricas, poderosas, por que não se preocupa com isso? Por que não vai lá resolver o problema da África? Muitas famílias morrendo de fome, crianças e crianças se alimentando de grama. Grama cozido na água quente. Grama, capim. Meu Deus. Não, vai aprovar a lei para o camarada liberar relações sexuais de homem com animal. Para que uma desgraça dessa? Não, vou liberar para que pessoas adultas tenham relação sexual com criança. Para que uma desgraça dessa? Só libera coisa que não presta. Só está preocupado com pecado. Só está preocupado com uma coisa, atrair juízo para si. E essas nações, como também o Brasil, que não fica fora, está cada dia mais atraindo juízo para si. E o juízo chegou, toma aí um Covid. É um Covid-19. E o bicho é resistente. E está levando muita gente. Juízo de Deus sobre a face da terra. Para que as pessoas aprendam a respeitar Deus. A parar de pecar. A parar de desobedecer. A parar de inventar bobagem, besteira. Como é que você vai criar leis para pecar? Engraçado que uma lei dessa para pecar, todo mundo aprova, todo mundo aceita, porque está todo mundo mergulhado na imoralidade, no poço do pecado, parece que está servindo tudinho a Satanás, possuído pelo diabo. Está tudo cheio de demônio. Então toma aí o juízo de Deus, o juízo de Deus. Porque o Covid-19 ele não veio por acaso. Ele veio para acertar a tampa de muita gente que não respeita Deus, não valoriza Deus, não obedece Deus, não quer nada com Deus. E aproveitando a oportunidade, como ele é o dono da vida, ele está aí fazendo uma pré-colheita aos santos.
muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão partindo para a eternidade. Deus está aproveitando também e colhendo muitos frutos que estão maduros. É o Senhor, Ele é o dono da vida. Ele faz o que lhe aprouve, o que quer. Ele é o dono. Não cabe a nós, seres humanos, grão de areia, pó e cinza, insignificante, pedaço de barro, carne podre, está colocando interrogações naquilo que Deus faz. Deus faz e acabou. É Deus que está fazendo e é Deus que comanda o mundo, a história do mundo e os seres humanos. Tudo está sobre o comando dele. E o que nós temos é que ficar calado, atender e aceitar a vontade de Deus. É época da igreja que conhece a palavra de Deus jejuar, orar e consagrar. Jejuar, orar e consagrar a vida. Porque não está fácil. A coisa está séria. Nós da ADESUD estamos aí no mês de março fazendo 21 dias de jejum. Também na igreja que não dorme, orando pelas madrugadas. Estamos consagrando nossa vida ao Senhor Jesus, jejuando e orando pelas madrugadas, para que Ele tenha misericórdia de nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, jejuar, consagrar, está na Bíblia. O Brasil precisa jejuar e orar mais. Fizeram uma vez aí um jejum, depois fizeram outro. Depois começaram a orar no meio da rua, nas calçadas. Pararam. Não é assim não, meu irmão. Tem que continuar jejuando, continuar orando e continuar consagrando a vida. Se chegar a hora de o Senhor nos levar, que possamos ter a certeza e a convicção que estamos verdadeiramente indo para as mansões celestiais. Eu vou parar por aqui. Quero agradecer a todos os queridos irmãos em Cristo Jesus por estar conosco nesta live maravilhosa aqui no Instagram.